A título de introdução, nós vamos convidar o professor Odorico, diretor de planejamento da nossa Proplad, para fazer uma apresentação da temática da EBSER. Professor Odorico, por favor. Oi? Como ele vai utilizar aqui o Data Show, eu vou pedir a mesa para se desfazer, depois a gente volta. Bom dia a todos e a todas. Em nome do nosso reitor, professor Walder, gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa. Gostaríamos também de agradecer a presença de todos aqui nesse importante momento do processo democrático, né, nessa audiência pública, onde várias pessoas vão ter a oportunidade, né, de colocar as suas posições, e eu acho que é extremamente importante, né, serem respeitadas as questões das divergências. A divergência é um processo normal para crescimento de toda e qualquer instituição. Então, aqui nós estamos nesse sentido de apresentar, né, os nossos posicionamentos, as nossas opiniões, mas, sobretudo, respeitando aqueles que pensam diferente daquilo que nós vamos aqui colocar. Tá? Bom, então, fazer uma breve contextualização aqui da... Se funciona? Tá. Isso. Um breve resumo histórico aqui da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Tá? Ela foi o resultado de um conjunto de ações. Esse conjunto de ações, ele foi desencadeado... Está ruim. Tá. Ele foi desencadeado a partir de algumas auditorias e acórdãos que foram feitos com o Tribunal de Contas da União, em que, né, foram feitos junto aos hospitais da rede de hospitais universitários federais. E aqui nós citamos 3 acordos, o 1520 de 2006, o 2738 de 2008 e esse acordo maior aqui, né, o 2813 de 2009, e que determinou que, né, tivessem algumas ações, algumas recomendações, algumas determinações a diversos órgãos do governo, aos hospitais universitários, como também às fundações de apoio. Nessas auditorias que foram feitas pelo Tribunal de Contas da União, sinteticamente, né, foi detectado algumas situações importantes, que havia um sucateamento do parque tecnológico dos hospitais universitários, havia necessidade de aprimoramento do processo de gestão dos hospitais universitários, a necessidade de recomposição da força de trabalho dos hospitais através do quadro de pessoal e, né, foi verificada uma falta de compartilhamento no financiamento, em que praticamente a participação do Ministério da Saúde em relação ao financiamento dos hospitais universitários se fazia em uma quantidade muito pequena em relação ao que o Ministério da Educação colocava. Então havia necessidade de ter um compartilhamento, né, no financiamento desses hospitais. Então daí surgiram o que nós falamos, as recomendações e as determinações aos diversos órgãos. Partiu recomendações para a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o próprio Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, da Ciência e Tecnologia, para a AGU, para a CGU, para a Comissão Nacional de Residência Médica, para os HUs e as suas fundações de apoio. Tá? Isso, né, fez com que tivesse como consequência, principalmente o Acórdão 2813 de 2009, né, que fosse expedido então o decreto número 7.082, de 27 de janeiro de 2010, né, pelo então presidente Lula, e sendo o ministro da Educação, Fernando Haddad, o ministro da Saúde, né, Zé Gomes Temporão, e o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, né, instituindo então o Programa Nacional, né, de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF, que dispõe sobre o financiamento compartilhado dos hospitais universitários federais entre as áreas da educação e da saúde e disciplina o regime de pactuação global com esses hospitais. Então, né, o REUF foi parte da solução daquilo que o TCU apontava para a solução dos problemas dos hospitais universitários. Nem tudo se resolvia com
o REUF. Então, no REUF nós tivemos a oportunidade aqui de experimentar, né, algumas situações que beneficiaram o nosso hospital, né? Nós tivemos a oportunidade de renovar parte do parque tecnológico do nosso hospital, tivemos a oportunidade de adotar alguns princípios de gestão que foram emanados lá do HCPA, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Isso foi levado para toda a rede de hospitais universitários. Então, algumas ações foram desenvolvidas, mas não atendia plenamente o que o Tribunal de Contas da União determinava, né, que seria a questão, né, que envolvia o relacionamento dos hospitais universitários com as fundações de apoio e a necessidade de recomposição desse quadro de pessoal. Então, para complementar essas ações do REUF, então foi proposto então a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A primeira iniciativa foi um último ato do governo Lula. Então, em 31/12/2010, ele editou a medida provisória número 520. Essa medida provisória 520 ela caducou, né? E no lugar dessa medida provisória 520, né, foi feito um projeto de lei já então no governo da presidente Dilma, e que submetido à Câmara e ao Senado, né, foi convertido em lei, né, a lei 12.550, então criando a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Essa empresa ela foi criada, né, com as seguintes características, né? É uma empresa pública de direito privado, ela é uma empresa vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de promover a gestão dos hospitais universitários e que esteja integralmente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, essas foram as características da proposição de criação da empresa. E os objetivos propostos pela empresa, ele fazia a gestão do REUF para promover, né, aí já seria o REUF mais amplo dentro do processo que envolveria a questão já da relação das fundações com os hospitais, e como também a parte, né, da recomposição de quadro de pessoal, né, a reestruturação física e tecnológica das unidades, propondo a modernização do parque tecnológico, a revisão do financiamento da rede, o aumento progressivo do orçamento destinado às instituições, a melhoria dos processos de gestão, a recuperação do quadro de recursos humanos dos hospitais e o aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, bem como à assistência à saúde. Então, esses são, né, os objetivos com que foram propostos a criação da empresa. Dentro do regimento interno da empresa, né, a questão, quando se faz a adesão, se torna uma filial, né? E dentro da filial da empresa, né, elas são administradas por um colegiado executivo, composto por um superintendente do hospital, um gerente de atenção à saúde, um gerente administrativo e um gerente de ensino e pesquisa, quando se tratar de hospital universitário ou de ensino. Os cargos de superintendente do hospital e de gerente serão de livre nomeação, né? E que, né, aqui o superintendente, no caso dos hospitais universitários, será selecionado, indicado pelo reitor, né, sendo do quadro permanente da universidade contratada, da EBSER, obedecendo os critérios estabelecidos, titulação acadêmica, tal. Então, né, para verificar que existe, né, uma vinculação direta do hospital com a parte da academia, uma vez que é missão do reitor fazer esse tipo de indicação, que posteriormente pode ser estabelecida a forma como essa indicação ela poderá ser efetuada, ela poderá ser feita. Tá? Aqui, o professor Walder já até antecipou alguns dados sobre esse aspecto aqui. Então, hoje o estágio atual de adesão dos hospitais universitários à EBSER, então nós temos um total de 35 instituições federais de ensino superior, tá? Com 50 hospitais. Tá? Nós temos com contrato 31 hospitais, né? E nós temos 39, né, hospitais, 31 universidades e 39 hospitais já aderidos à empresa. Sem contrato com a empresa, nós temos 3, o professor Walder citou. Então, nós temos, né, a nossa Universidade Federal de Uberlândia, a Unifesp
e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós temos um hospital, que é uma autarquia vinculado diretamente ao Ministério da Educação, que é o HCPA, que esse não vai fazer parte da empresa. Ele serviu de modelo para vários aspectos, mas ele não é integrante da empresa por ser já uma autarquia, né? A forma de adesão dos HUs à EBSER. Então, o primeiro passo, sem dúvida alguma, é a aprovação pelo Conselho Superior da Instituição Federal de Ensino. O segundo passo seria a assinatura do contrato de adesão e que vai pressupor aí, nesse período, uma fase de transição. Essa fase de transição é uma fase que, normalmente, pelo que a gente tem visto e tem conversado, é uma fase que pode durar, às vezes, de 3 a 4 anos, até completar toda a transição do processo, né, para que haja completa a efetividade das ações que serão desenvolvidas pela empresa brasileira, né? E no momento em que é feita essa contratualização, né, com a empresa, sempre é possibilitado a possibilidade de fazer uma revisão na contratualização com o gestor municipal, porque passa a ter a interveniência da empresa brasileira de serviços hospitalares e ela já tem um contrato padrão que é, né, levado a todos os hospitais, respeitando as peculiaridades de cada localidade em relação à contratualização. Hoje, né, a nossa situação, né, do HCU aqui na universidade. Nós temos que é um hospital, né, que é da academia, mas nós temos um forte componente, né, dos serviços e da assistência. Tá? Se nós formos verificar e fazer a comparação com outros hospitais, né, talvez, se fosse atender apenas e tão somente a academia, nós não necessitaríamos de ter um hospital com tantos leitos quanto nós temos hoje. Tá? Se nós compararmos aqui com o nosso vizinho próximo, né, a Uberaba, que forma o mesmo número de alunos que nós formamos, tá? Lá Uberaba, né, ao que me parece, pretende chegar a 343 leitos, o Hospital de Clínicas de Uberaba. Aqui nós estamos caminhando para 530, 512, né? É 512 leitos. Então, na realidade, nós temos um forte componente de serviços e da assistência. Isso, historicamente, faz parte do desenvolvimento do nosso hospital. E nós temos que respeitar toda essa história. Então, nós não pretendemos jamais diminuir o tamanho do hospital, né? Nós pretendemos dar qualidade à atenção que é prestada no hospital, sem, contudo, diminuir o seu tamanho. Tá? O hospital conta com algumas fontes de financiamento, que é o faturamento SUS, que é transferido diretamente à Fundação de Apoio, conta com recursos do REUF, que existe uma matriz que faz a distribuição desses recursos para os hospitais da rede federal, tá? Conta com recursos do PROHOSP, PROUJ, que vem da Secretaria de Estado de Minas Gerais, e eventualmente com alguma verba parlamentar. Só que essas verbas parlamentares, normalmente, elas são destinadas mais a capital do que a custeio. E todas as vezes que se investe em capital, sabidamente aumenta o custeio do hospital. Tá? Só que esses recursos que hoje são destinados ao hospital, sabidamente são insuficientes para que nós possamos manter todas as atividades do hospital. Então, mensalmente há um déficit, né, no hospital, e que isso vem sendo crescente. Isso vem a cada ano aumentando esse déficit, e nós temos que, né, ter uma solução para esse problema. E hoje existe uma grande dificuldade de negociação com o Ministério da Educação. Essa dificuldade de negociação envolve o nosso próprio reitor, os pró-reitores de planejamento e administração, pró-reitor da área de recursos humanos, da PROGEP, tá? A própria diretoria do hospital. Por quê? Tá? Quando consegue ter acesso ao ministro da Educação, ou mesmo ao secretário executivo do MEC, né, quando o assunto é hospital, né, eles recebem, mas de imediato já colocam que, olha, para tratar desse assunto é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Tá? Então, vai peregrinando a empresa. Chega a empresa,
né, a primeira pergunta que é feita, eles já sabem, né, a resposta, se aderiu à empresa. Tá? Em não sendo da empresa, fala assim, olha, a prioridade é tratar com os entes que aderiram à empresa. Então isso tem tido uma dificuldade imensa de negociação junto ao Ministério da Educação, né, por falta desta definição junto ao Ministério, para que nós possamos encaminhar da melhor forma possível a solução dos nossos problemas aqui no o Hospital de Clínicas. É aqui só para mostrar para vocês um histórico de repasses de recursos da unidade gestora UFO para a unidade gestora HCU, num período de 9 anos. Tá? Então, nesse período de 9 anos, nós fizemos um repasse, né, na casa de quase 50 milhões para o Hospital de Clínicas. Né? Significa o quê? Que foi retirado o dinheiro especificamente que era da academia, né? E esse dinheiro, para solucionar os problemas do hospital, foi destinado ao hospital. E isso tem sido crescente. Tá? Nesse último ano, em 2017, tá? Nós já transferimos ao hospital, né, 13 milhões, tá? E nós temos ainda, né, outubro, novembro e dezembro, né, alguns contratos e alguns serviços que nós não temos a previsão orçamentária para pagamento. Isso vai girar em torno de aproximadamente mais 11 milhões e 500 mil reais. Então, tem que correr atrás desse recurso para que chegue ao final do ano com um déficit menor possível. Então, a tendência é que esse déficit seja cada vez mais crescente dentro desse processo. Tá? Então, o que tem acontecido? Retira recursos da academia, do ensino, da pesquisa e da extensão e não soluciona a dívida da fundação. A fundação, ela continua, em virtude de estar assumindo aí praticamente um papel de Estado, né, contratando pessoas, contratando bens e consumo para o Hospital de Clínica, a fundação continua se endividando, né, e a universidade retirando o recurso que é da academia e não solucionando, né, o problema como um todo. Aqui só para mostrar o que o professor Walter colocou, né, as manifestações de alguns reitores que fizeram a adesão à empresa, inclusive alguns deles, né, inicialmente eram frontalmente contra a adesão, e com manifestações favoráveis, né, à adesão à empresa, né, brasileira de serviços hospitalares. Na transição, né, presume-se que haja uma negociação das dívidas da fundação com fornecedores, dívidas trabalhistas e dívidas de outra origem. Isso tem que deixar bem claro como vai acontecer nesse processo de transição. Haverá uma substituição programada de pessoal da FAEPO para a EBSER mediante, né, concurso público, e o plano de cargos e salários da EBSER é sabidamente muito melhor do que o da FAEPO. Então isso vai promover uma certa isonomia, uma certa igualdade de salários entre o servidor que hoje é da UFO com o servidor que será contratado para a fundação. Isso traz, né, um certo conforto melhor de trabalho dentro do hospital pela disparidade de diferença salarial. O Conselho Curador da FAEPO deu um passo significativo e importante para que desse seguimento a esse processo, em que foi aprovado a cessão do patrimônio para a universidade. Então, hoje, onde está assentado o Hospital de Clínicas, né, o Conselho Curador da FAEPO fez a cessão para a Universidade Federal de Uberlândia, que, por sua vez, poderá, né, através do contrato, né, ceder esse patrimônio à empresa brasileira, e se um dia houver um distrato, tá, esse patrimônio retorna à universidade, que por sua vez retorna à fundação. Tá? Então, de um modo bem genérico, rápido, tentando ser objetivo, né, são os conceitos, as bases que hoje nós temos para que nós possamos fundamentar os nossos representantes junto ao Conselho Universitário para que possa se manifestar quando então dá
votação sobre a possível adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Tá? Muito obrigado a todos pela atenção.